Alô, Fred. Vou tentar começar na minha tecnologia aqui. Como é que eu... Não vai no modo apresentação? Vai? Isso, apareceu. Apareceu, gente? Tela inteira, perfeito. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Vânia, Valério, Ana Paula e demais membros desta organização pelo convite para participar nesse evento que eu considero um marco na discussão de conhecimento sobre relações, arquitetura e sociedade no Brasil. Muito honrada pelo convite. Eu intitulei a minha fala de contribuição a este breve panorama sobre a sintaxe do espaço no Brasil como cimenteira UFRN. A analogia é prosaica, mas é a que me ocorre quando eu me deparo com as trajetórias dos nossos filhos acadêmicos, e que eu sei que, se jamais tivessem me encontrado, teriam tido carreiras tão brilhantes quanto. Mas é muito mais confortador para a alma pensar que a gente contribuiu de alguma maneira. Então, a ideia que me ocorre é que eu gosto muito de pensar que distribuí sementes, que fui um semeador, de alguma maneira. E daí é que essa fala está estruturada em três partes. A primeira são os precedentes, o canteiro, que surgiu de algumas paixões e indignações, o fertilizante, que foi o entendimento de relações arquitetura-sociedade, e o que eu chamo de polinização, que é essa distribuição de pesquisadores e diversificação de temas. Sobre paixões e indignações. Paixões. Eu sempre fui apaixonada por casas. Casas da cidade onde nasci, no Seridó, uma cidade em que as casas eram muito bonitas e muito uniformes e muito adaptadas climaticamente. E essa é a cidade em que nasci, na época em que nasci, numa foto aérea. Casas de tris, bis, avós, casas que estavam lá há séculos, como a casa do avô de Manuel Bandeira, onde tudo parecia impregnado de eternidade. E essas casas, casas de paz, casas onde eu cresci, onde criei meus filhos, onde recebo meus netos, recebo amigos, recebo até celebridades, como o mestre Bill Hillier, em visita aqui a Natal, que teve a honra de preparar uma palestra na minha casa, onde também estava o professor Luiz Amorim, outro filho de Bill Hillier, e já um neto, na época, o discípulo do Luiz, Cristiano Nascimento. Casas de trisavós, bisavós, cheias de portas que se permitiam configurações as mais diversas, que criavam anéis, rotas de passagem, e que, deixa eu ver se eu encontro um apontador aqui, será que isso é apontador? E que criavam espaços magníficos para a gente brincar de esconde, de pé queimada, de tudo mais, e portas e rotas que se mantiveram depois em casas dos anos 20, dos anos 40, dos anos 50, e que se foram perdendo desculpe aqui, que se foram perdendo
nas configurações setorizadas das casas modernas, que também traziam lá outros encantos. Então, a paixão por casas é o que me motivou a procurar um curso de arquitetura, ou a pensar que eu ia fazer arquitetura, desde o momento que eu descobri o que era um arquiteto, ou que eu pensei em descobrir o que era um arquiteto, quando eu descobri que existia um profissional que desenhava casas. E era isso que eu queria fazer. Isso me levou ao Recife e me levou a ampliar muito a minha paixão por casas, pela grande diversidade de casas que eu encontrava diariamente nos meus caminhos para a universidade, para casa. E aí eu esperava ansiosamente o momento em que eu iria entender mais sobre a alma dessas casas, sobre o que fazia os encantos e as diferenças entre as casas dos avós, pais, as casas que estavam e como dialogavam distintamente com a rua, as flores que ofereciam, que perfumavam a rua, a curiosidade que permitia que a gente, ou seja, aquilo que elas expunham para a rua, e que nossa curiosidade era alimentada por cenas de jardim, de entradas de casas, de terraços. Então, isso me fascinava e eu esperava ansiosamente estudar sobre isso, o que não aconteceu. Embora muitas epifanias tenham acontecido no curso de arquitetura, ainda havia lacunas, e principalmente a lacuna de que o que se aprendia era muito mais uma arquitetura que deveria ser do que a arquitetura como era. E muito mais uma arquitetura sem gente. E isso me levou a uma pós-graduação em seguida em sociologia, onde eu esperava, enfim, encontrar a relação entre arquitetura e gente, que também não aconteceu. Então, algumas indignações se somaram às paixões nessa trajetória entre o curso de graduação em arquitetura e de pós-graduação em sociologia. A arquitetura sem gente e uma sociedade sem arquitetura, porque aos meus mestres sociólogos, que muito me ensinaram, não interessava a arquitetura, ou se interessava num plano de admiração, como os demais planos das artes plásticas, por exemplo. Enquanto isso, a indignação maior é que essas casas iam se apagando, caladas, as casas dos trisavós, as casas da rua iam se apagando, junto com séculos de expressões de modos de vida e de interação urbana condenados ao desaparecimento. Então, onde encontrar uma abordagem analítica que atrelasse o fenômeno social ao espaço? E aí isso está entre aspas, porque eu escutei esta frase recentemente dita por Margarita Green na fala dela de abertura do 13º Simpósio Internacional de Sintaxe, e ilustrando uma narrativa em tudo semelhante à minha, e que eu acredito que tenha sido também compartilhada por outras pessoas. Então, onde uma abordagem capaz de conectar a arquitetura eclética às produções anterior e posterior. E aí eu entro no próximo capítulo. Vamos procurar outra pós-graduação, no caso, um doutorado, e o que me pareceu que talvez fosse uma pista, cito de novo, como o Fred acabou de falar, os anais do segundo CEDU, e, em particular, o artigo As Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, uma possível e necessária metodologia de pesquisa, escrito por esses estudiosos já citados na fala de Frederico Holanda. Cito este trecho que me encantou, porque narrava e eu via pela primeira vez escrito aquilo que eu tinha sentido
na minha trajetória entre a graduação de arquitetura e a especialização em sociologia, que começou como mestrado e depois eu requisitei a especialização e fui para a história, que já é uma outra história. Enfim, a partir da década de 70, vemos nas escolas de arquitetura a discussão sobre a cidade, abandonando as referências técnicas e estéticas para enfocar quase exclusivamente os processos e problemas sociais urbanos. Se no período anterior a 70 a organização social é negligenciada, no que vem até nossos dias, a organização do espaço é posta sistematicamente de lado. No primeiro período, discute-se o espaço para uma sociedade abstrata, idealizada, do vir a ser, e não as implicações do espaço concebido sobre práticas sociais existentes. No segundo período, discute-se a sociedade real, sem entrar no mérito das influências que o espaço concreto exerce ou pode exercer sobre a sua organização. Isso, para mim, foi uma revelação. E aí, mais adiante, há um capítulo, há um artigo chamado Medição da Continuidade Espacial Urbana, por Mário Kruger e Benami Turkenex, e nesse artigo, que eu luto para entender, eu vejo que existem procedimentos analíticos que partem do próprio artefato, e que me pareceram extremamente obscuros, mas que eu queria entender. E neles estava uma referência a The Sociological Space, a Bill Hillier e Julian Hansen. A partir deste momento, segue a cruzada para conseguir fazer doutorado sob orientação dessas pessoas. O que eu tive a sorte de conseguir, e de iniciar esta série de epifanias que começaram já na primeira conversa com Bill e imediatamente prosseguiram na revelação do Black Stuff como locus de encontros e esquivanças que eram percebidos, apontados, intuídos nos Peripatetic Lectures, seguindo Bill Hillier, principalmente pela City, entrando e saindo de lugares abertos e semi-abertos, passagens que quem participou jamais esquecerá. E aí nos começam a ser oferecidos meios de resgatar ideias que estão nas coisas, sem ter de recorrer a instrumentos teórico-metodológicos de outros campos disciplinares, e que eram revelados em escritos e falas de Bill e Juliana. Na minha primeira conversa com Bill, ele me pergunta o que é que lhe traz aqui, e eu disse a vontade de entender arquitetura e sociedade sem ter jamais que voltar a ler Marx, Weber e Durkheim. E aí ele me diz, lamento, mas você vai voltar a ler Durkheim. E é claro que isso era uma quase anedota, porque, na verdade, eu tinha aprendido muito com esses autores, sou muito grata ao curso de Sociologia, mas o que eu queria dizer é que eu queria encontrar outros instrumentos teórico-metodológicos, inclusive porque eu não tinha tido maturidade para fazer a ponte, por exemplo, entre as solidariedades de Durkheim e os encontros e esquivanças que embasam as relações sociais, o que depois, inclusive, o que eu aprendi na sociologia foi ficando muito mais claro a partir dos instrumentos teórico-metodológicos da sintaxe do espaço. E, finalmente, poder enxergar a alma social da arquitetura, o espaço, conforme Zeve e Coutinho tinham exposto, sem, para mim, para o meu entendimento, oferecer o condão do decifrar. O espaço protagonista, o espaço substantivo, o espaço passível de representação, de quantificação, de descrição. E aí vai a minha perene provocação para o professor Fred Holanda. O espaço protagonista substantivo que ele próprio tanto e tão bem descreve, e que, para mim, vai
inteiramente na contramão da ideia de uma sintaxe espacial, que é adjetiva. E a gente briga há muito tempo pelo termo sintaxe espacial ou sintaxe do espaço. E aí eu cito Holanda. Paul Auster sugere em um texto recente que ele muito gentilmente nos enviou. Paul Auster sugere a importância do acaso em nossas vidas. Aportei em Londres sem noção do que ia encontrar, atraído simplesmente pela expressão spatial morphology, uma das disciplinas oferecidas por Bill. Ou seja, a disciplina era substantivamente de morfologia, cuja natureza era espacial. Mas não é o caso da Space Syntax. Não é uma sintaxe de natureza espacial. E note-se que Bill é um linguista, mas sim é um espaço cuja natureza sintática se quer decifrar. E voltando à Holanda, que define capital arquitetural como tendo dois sentidos, um espaço ordenado no qual estamos, através do qual nos movemos, no qual ficamos cientes da presença de outras pessoas. Um espaço ordenado como finalidade última da arquitetura e ponto forte da teoria do Space Syntax. Portanto, e mais na frente, a arquitetura não é mais adjetivo, por exemplo, sociologia arquitetônica, feita por sociólogos, mas é substantivo, por exemplo, arquitetura sociológica feita por, digamos, arquiteturólogos. Então, retorno à Holanda à proposição de chamarmos sintaxe do espaço. Passo para, ainda na ideia do espaço substantivo, passivo de representação, quantificação e descrição, há outro ponto que me parece crucial para a defesa, que é a singeleza da lógica social do espaço em seus fundamentos conceituais e nas técnicas de análise mais essenciais, mais básicas. E aqui temos o professor Bill Hillier apresentando uma palestra de abertura do nosso curso de pós-graduação em 2003. Desculpe, em 2003, apresentando o que eu considero a singelíssima lógica do corredor e que é passível de explicação a qualquer estudante de arquitetura ou, de fato, de qualquer outra disciplina que trate de espaço. São bolotas e varetas que representam, quantificam, hierarquizam cheios e vazios da arquitetura que amolda a vida e que se pode explicar em uma palestra, como a que ele fez, que reuniu não só estudantes de graduação e pós-graduação de arquitetura, mas também pessoas de outras áreas curiosas em conhecer e que pareceram entender imediatamente a lógica da configuração, ou seja, a lógica do corredor. Então, é um dos pontos que me parece fundamental esclarecer para os nossos alunos, para os nossos iniciantes, principalmente pessoal de graduação, que se eles jamais usarem na vida uma técnica sofisticada, como tantas que estão, de modelagem espacial, as técnicas mais fundamentais já informam muito. E eu digo sempre, jocosamente, a meus alunos, olha, tudo que eu quero desse curso é que vocês nunca mais vejam o mundo da mesma maneira. E eu acho que eu até consigo sucesso. Então, voltando à Holanda, esses procedimentos e o aparato conceitual fundante puxam de volta a teoria da arquitetura para seus próprios termos, utilizando categorias analíticas próprias e não a partir de outras ciências sociais. E aí eu entro no que eu chamei de polinização. Peço desculpas, porque provavelmente a gente vai ter uma sequência de imagens e de repetições que são um pouco maçantes,
mas eu achava importante dar uma ideia da amplitude de temas que vêm sendo abordados e do espalhamento dos pesquisadores que saíram aqui da UFRN. E eu queria lembrar que o que me moveu foram paixões por casas, casas de morada, casas de rua, casas que conversam com a rua em relação às casas. Mas, muito cedo, eu vi que seria um desperdício de recursos do contribuinte brasileiro ter em mãos as ferramentas da sintaxe, não plantar sementes sobre isso. Então, a respeito dessas primeiríssimas modelagens, e aí eu tenho que citar Valério Medeiros, que foi o nosso marco zero de estudante que contribuiu crucialmente para a elaboração desses mapas e que desenvolveu um trabalho final de graduação usando sintaxe, um magnífico trabalho final de graduação, que acredito que o habilitou a passar direto para o doutorado, daí que ele é o nosso primeiro mordido pela mosquinha sintática, como diz Fred, e também o primeiro doutor que utiliza sintaxe, o primeiro doutor formado pelo programa da UNB. E nessa imagem eu mostro como o mapa axial mais singelo foi capaz de revelar uma lógica de ocupação, de construção, de transformação e de substituição do patrimônio arquitetural, que durante os primeiros anos foi o nosso tema, e que também se mostrou quase como uma bola de cristal em relação ao que estava em transformação e o que iria se perder. Na época, nós dizíamos que a área do litoral de Natal iria se transformar num canteiro de obras, é esse o resultado, e que ícones de épocas passadas iriam desaparecer, é este o resultado. Isso inspirou estudos em várias outras cidades. Cito estudos de graduação de Ana Paula Gugel, no Crato, na linha de diversificação de temas, estudos de praças e de modos distintos de solidariedade, de encontros e esquivanças em praças, no caso, a Praça do Ferreira e o Dragão do Mar, em Fortaleza, por Fernanda Linar, estudos de solidariedades e encontros e esquivanças em praias urbanas, como o de Lucy Donegan, dissertação de mestrado, estudos de formação e transformação edilícia, como de Rodrigo Nascimento, sobre a Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Natal. Novamente, Ana Paula, iniciando o que vai ser uma brilhante pesquisa sobre formação de áreas metropolitanas interioranas, que depois iria ser a base da tese de doutorado, onde esse tema é expandido para várias outras áreas, começando aqui no mestrado com Crajubá, Crato, Barbalha e Juazeiro. De volta e sempre sobre as nossas moradias, no caso, moradias em João Pessoa, de diferentes feições de modernidade, estudos de visibilidade em transformações de conjuntos habitacionais, como a esqueci de citar Mariá Aldrigue, como o de Fabrício, que não está citado aí, Fabrício Lira, que hoje desenvolve tese de doutorado usando sintaxe, novamente estudos da relação entre espaço e preservação e transformação de centros antigos, distribuição socioespacial, como a tese de doutorado de João Batista Carmo,
sobre a forma do privilégio, em que se vê a coincidência entre acessibilidade e renda e a ausência de coincidência entre acessibilidade, renda e densidade, ou seja, onde tem menos gente, se é mais rico e se tem mais acessibilidade. Novamente, estudos de praça, novamente Lucy Donegan, professora da UFPB, em tese de doutorado, comparando a relação configuração espacial e práticas sociais em praias com diferentes reputações valorativas na cidade, em Natal, dessa vez em Natal, falando-se em reputação valorativa, talvez a área que mais atraia turismo no Rio Grande do Norte, que é a Pipa, um estudo de Maurício Martins, buscando entender o que é que faz da Pipa a Pipa, em termos de configuração espacial. A dissertação de mestrado de Flávia Lopes, sobre as diferenças de modos de solidariedade entre a moradia em uma comunidade, uma das mais antigas favelas de Natal, e essa mesma comunidade transferida para um conjunto habitacional a poucos metros da comunidade, e que mostrou formas muito distintas. E aqui eu faço um breve intervalo para falar do meu encanto em ver essas pessoas, como aqui, né? Inclusive com o professor Luiz Amorim e a professora Tereza Heitor, e encontrando-se Francinei, né? Brasília, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, em Lisboa. Infelizmente, eu não pude estar presente nesse evento, mas as imagens que me ficaram mandando foram um prazer para a alma. E aqui uma lista muitíssimo, um balanço muito por alto desta polinização que eu fiz, assim, numa sentada na internet, e aí alguns indicadores na UNB, na UFPB, na UFPI, nas universidades federais, os institutos federais, o IFPB, o IFRN, em várias instituições privadas do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, em algumas instituições estrangeiras, na British Columbia, em Vancouver, o Nicholas está como doutorando, não partindo com bolsa brasileira, mas com bolsa conquistada lá mesmo, e na Chalmers University, Flávia está como pesquisadora recém-contratada, em Gotemburgo, em órgãos gestores e reguladores, como a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza, o CAL, do RN, e empresas e muitos escritórios de arquitetura. Finalizando alguns trabalhos que estão em desenvolvimento, que acabaram de ser concluídos e que alguns dos quais serão apresentados nas sessões que se seguem, como o Movimento da Desconfiança, de Silvio Melo Júnior, sobre os efeitos de intervenções viárias na forma edificada do Recife, o caso da Via Mangue. A tese de doutorado de Fabrício Lira, em andamento, sobre interseções entre regramentos, entre normas urbanas, aspectos da urbanidade, tá? Seguindo a ideia de que o espaço bom é o espaço utilizado. Um estudo que teve a participação de praticamente todo mundo, que eu enfrentei por convite do professor Rubenilson Teixeira, e que resultou neste livro editado pela L'Harmattan francesa, sobre Natal e Dakar, que são cidades frequentemente referidas na historiografia e que não haviam sido objeto de nenhum estudo do ponto de vista da formação urbana arquitetônica. E o professor Rubenilson me convidou para escrever um capítulo
sobre a configuração viária das duas cidades. Estudos em andamento, como o de André Ubelino, sobre transformações em conjuntos habitacionais que modificaram, expandiram a cidade de Natal nos anos 70, e que ainda têm sido muito pouco estudados do ponto de vista da configuração espacial. A tese que será apresentada, parcialmente apresentada, está em andamento, de Alexandre Castro, sobre configuração espacial e pedalabilidade em Campina Grande, e de Agatha Knox, sobre configuração viária e pedalabilidade em Natal. O estudo sobre shoppings, que eu sempre me faz lembrar a tese de Lucy Donegan, são os três maiores shopping centers de Natal, que têm reputações de valoração social distintas, e que Ítalo busca decifrar do ponto de vista da configuração espacial e do uso dos espaços. E, por fim, outro trabalho que está sendo apresentado é um trabalho que retorna à casa, à paixão pela moradia, juntando três abordagens: a abordagem sobre conjuntos habitacionais, a abordagem sobre edifícios de apartamento, sobre unidades de apartamento do século XXI, e sobre condomínios, unidades em condomínios fechados, à luz da nossa tradição de estudos sobre casas de moradia. E eu agradeço, evocando a professora Juliane Hansen, que é hoje uma tecelã premiada, e desejando que, depois do trabalho de sementeira, eu chegue ao de tecelã. Não de tecidos, porque me falta talento, mas, quem sabe, tecelã de estudos, tecelã de visões, tecelã de contatos entre esses vários grupos de filhos e netos, hoje bisnetos, de Juliane Hansen e Bill Hillier. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Édia, por esse fascinante panorama que você nos traz. E, olha, te digo que eu estou a 1 milímetro de ser convencido da mudança terminológica que você propõe. Vamos ver o que passa daqui em diante. Falta 1 milímetrozinho. Obrigadíssimo. Agora a gente vamos ver se a gente... você consegue... Como é que eu saio? Deixa eu compartilhar. Lá em cima é stop sharing, eu creio. Não? Pronto, beleza. Maravilha. Ok, brigadíssimo. Obrigada a vocês, muito obrigada. Ato contínuo, sem delongas, eu passo para Luiz Amorim para fazer a sua explanação, Luiz, e aí depois, ao final, a gente volta todos juntos para conversar um pouquinho mais. Luiz, contigo.